Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, que graças a Deus, sábado estará aberta. Finalmente, caiu um raio na cabeça do calcinha apertada e essa bobagem, eu estou falando por mim, palavra minha, essa bobagem de lockdown acabou, porque isso é uma besteira. Quebrou metade dessa cidade, quebrou o Ribeirão Preto, só não quebrou mais Sertãozinho por causa das usinas e dos caras que fornecem insumos para as usinas. Então, em nome do Quarupi, agradecendo a Deus a abertura do comércio, vamos entrevistar, porque nessas cadeiras só sentam as melhores cabeças de Sertãozinho. É a ideia de ser um programa histórico. Hoje vamos falar com o Wallington Carlos de Souza, que todo mundo conhece como Capucho, um intelectual com músculos. Normalmente, a gente associa as pessoas fortes apenas com força física, mas estamos aqui diante de um mestre, de um cara que foi capaz de aprender, errar e aprender a vida inteira. Portanto, senhor Capucho, vamos começar. Por favor, cumprimente a cidade de Sertãozinho e fale um pouco de você. Egidio, primeiramente eu gostaria de agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui falando com o seu público. Agradecer a Deus, agradecer a essa cidade maravilhosa do qual eu tenho orgulho em dizer que, apesar de não ter nascido, eu me considero um sertanezino. E estamos aqui para bater um papo, como você mesmo diz, para falar sobre diversos assuntos aí. E na medida do possível, eu me apresentando para as pessoas aí, do qual eu tenho certeza que muitos mal sabiam o meu nome. É meio que palavrão, é o Wallington mesmo, né? Eu pouco vou ao médico, mas quando eu vou, de repente alguém fala Wallington, eu fico, quem será esse ser? Esse cara sou eu, né? Mas eu prefiro que me chame de Capucho, até porque eu acredito que pronome de tratamento, você pode ser respeitoso, de repente eu vou te chamar de senhor, não seja. Então, eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa que sou proativo, gosto de agregar valor, seja quem for, e nesse momento tanta dificuldade do qual nós passamos, eu faço uso das suas também, as minhas palavras aí, porque é um momento difícil para todos nós. Eu acredito que nós temos que nos cuidar sim, mas não podemos esquecer que o mundo funciona como uma engrenagem, em que todos os dentes devem estar intactos para que as pessoas possam ter condições de se alimentar, de levar o sustento para suas casas, para que elas possam ter condições de saúde, para que elas possam respeitar o próximo. Eu não desacredito na doença, pelo contrário, eu acredito sim. A doença existe, é uma doença séria, nós temos que manter cuidados, nós temos que nos restringir a algumas situações, mas a vida não pode parar. A vida continua. Aqui o meu respeito por todas as famílias aí que perderam seus entes queridos, mas a vida deve continuar. E para que a vida continue, nós estamos aqui hoje para conversar um pouco e tentar levar um pouquinho da minha história aí para os seus telespectadores. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Façamos um brinde em nome do Colégio Quarupi. Saúde a todo sertanezino e região. Como eu disse, a ideia desse programa é conversar com pessoas que fazem muito pela cidade de Sertãozinho. Você é uma delas, embora você tenha vindo, você me contou, com poucos dias para cá, depois você voltou para Minas, você vai nos melhor contar sobre isso, e tem feito um trabalho bastante grande, tanto no Quarupi, que você eleva, engrandece o nome. Acho que você é sinônimo de bom trabalho, sinônimo de quem gosta de trabalhar, sinônimo de Quarupi, né? As copas que você realiza lá. Trabalha com a terceira idade, eu acho que na sua área você já fez de tudo. Mas comecemos com o Capucho quando ele era pequeno. Sua mãe o chamava de Wallington, ou você tinha um apelido carinhoso em casa? Com certeza tinha. Comece com a sua vida de pequenos, jogar bola, tentar ser jogador, estudar sempre, que você nunca deixou de estudar, e a sua chegada em Sertãozinho, por favor. Egidião, eu nasci em Minas, no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Frei Inocêncio. Fica entre 30 e 40 quilômetros de Governador Valadares, né?
a terra das Ibiturunas. Nasci na roça, minha avó parteira. Eu nasci era muito branco, não tinha cílios, não tinha sobrancelha. A minha mãe, morena, né? Meu pai muito branco. E o meu avô, assim que eu nasci, ele disse: nossa, esse menino parece um capuchinho de algodão. Para quem não sabe, capuchinho de algodão, na roça, era um gorro que eles confeccionavam com algodão para proteger o ouvido das crianças no período mais frio. Em Minas, devido às alterosas para quem não sabe são as montanhas, em Minas o frio realmente ele é muito mais intenso do que na nossa região aqui. E cheguei em Sertãozinho na época do Proálcool, com alguns dias de nascido, né? A minha família veio para cá para ajudar a fazer com que essa cidade se tornasse próspera como ela é hoje. Sertãozinho deve muito, gente, aos migrantes, se vocês não sabem, aos mineiros, aos baianos. São pessoas que vieram para Sertãozinho com o intuito de trabalhar, de constituir família. E hoje, graças a Deus, nós temos uma cidade maravilhosa. Eu tenho orgulho de falar que eu sou de Sertãozinho, apesar de não ter nascido aqui. Eu nasci no interior de Minas. Uma cidade próspera, uma cidade ordeira, uma cidade bem administrada, uma cidade onde as pessoas ainda olham nos olhos, conseguem chamar o outro pelo nome. E eu espero que isso, por mais que a cidade venha evoluindo, venha prosperando, que isso não se perca. Cheguei em Sertãozinho, um período do qual a cidade ainda estava em plena ascensão. Passei a minha infância toda aqui. Estudei na escola Anacleto Cruz, uma escola do qual é centenária, faz parte da nossa história e da nossa cidade como um todo aí. Tive grandes professores, grandes mestres, do qual me deram subsídios para que futuramente eu pudesse me engajar dentro dessa condição e dessa área. Aos 13 anos, não façam isso, viu? Minha família separar, meu pai separar da minha mãe, eu falsifiquei a assinatura da minha mãe para que eu pudesse entrar na escolinha da Zanini. Eu entrei na escolinha da Zanini, também era um segmento do qual o Grupo Zanini contribuiu para grandes empresários. Hoje nós temos na nossa cidade, graças a Zanini. Eu fiz a escolinha da Zanini, fiz um ano, e eu não tinha muito interesse em estar na escolinha da Zanini, né, porque eu queria jogar futebol. Fiquei um ano só, fui desligado do processo e decidi que eu ia jogar futebol. Tentei por aqui, não obtive sucesso, aí eu voltei, retornei às minhas origens. Fui parar em Governador Valadares. Joguei por 6 meses no Democrata de Governador Valadares. No 6º mês eu conheci um treinador de nome Barbatana. Barbatana é um treinador histórico em Minas Gerais, que ele foi decacampeão com o América. Fui parar em Belo Horizonte, no Clube Atlético Mineiro, do qual eu fiquei por 4 anos. Foram 4 anos de aprendizagem, 4 anos de, graças a Deus, de sofrimento, mas que me forneceram subsídios para que eu pudesse me tornar um ser cada vez melhor. Joguei futebol, mas nunca parei de estudar. Nunca fui um ser tão estudioso assim, mas eu era muito esforçado, sabia da necessidade do que o estudo nos propicia, da condição até então que ele pode nos oferecer, porque quando você estuda, gente, você conhece o mundo, você mantém um poder de discernimento, de questionamento, o mundo se abre para você, as possibilidades elas vão se agigantando. E retornei em Sertãozinho 4 anos depois. Quando eu cheguei aqui, revi os amigos, pude rever a minha mãe, e a minha família estava numa dificuldade muito grande. Tentei Botafogo, comercial até o próprio Sertãozinho na época, mas cheguei à conclusão que eu iria cursar uma faculdade. Prestei vestibular, entrei na UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, e ingressei no curso de Educação Física, do qual, graças a Deus por ter optado por esse curso, eu posso dizer que eu sou um ser feliz. Realizado não vou dizer porque eu tenho muitas coisas para fazer ainda, mas o fato de poder contribuir para jovens, para adultos e para idosos, são públicos do qual eu atuo, isso faz com que eu busque o conhecimento todos os dias, de que eu queira estar evoluindo para que eu possa evoluir para essas pessoas, porque não tem nada que pague no mundo, não tem nada que possa te propiciar uma condição de vida melhor do que você estar
próximo às pessoas e ser partícipe da sua melhora, seja ela física, seja ela mental, social, não necessariamente econômica, mas eu acho que quando você oferece subsídios para que essas pessoas possam evoluir como pessoas e como seres humanos, isso faz com que a gente se torne cada vez melhor. E essa é a minha proposta de vida, é estar onde as pessoas precisam, que as pessoas necessitam, para que de certa forma eu consiga contribuir e agregar valor a elas. O senhor, você, né, porque Capucho, e a gente é amigo desde o ano 2000, né, eu já estava no Quarup, eu estou no Quarup há 27 anos, eu quis vir para cá, eu dava aula em Ribeirão, dava aula em Uberaba, dava aula em Tuverava, Jaú, e eu escolhi Sertãozinho, e acho que o primeiro livro que eu li sobre Sertãozinho são Os Filhos do Fogo, e o cara escreveu uma maravilha, né, dizendo o seguinte: é uma cidade de famílias, e isso é importante, que é o que você tocou. Se olha nos olhos, as pessoas se conhecem, nós sabemos quem é isso, quem é aquilo, né? Não como fofoca, não como besteira, mas como uma análise da cidade. Então, fala um pouco da sua carreira no Quarup, né? Porque você cresceu bastante dentro do Quarup, né? Você começou como professor, eu me lembro que você era todo vergonhoso, né? E hoje está aí, né? Um intelectual, um cara que faz mestrado, um cara que sabe pensar, um cara que tem ideias, que ajuda os alunos, não só na condição física, mas principalmente você conversa com a disciplina mental, com a disciplina corporal. Por favor. Bom, Egídio, o Quarup é uma outra página da minha vida do qual eu tenho muito orgulho em mencionar. Cheguei no Quarup por indicação da professora Araci Streine, uma pessoa do qual eu tenho muito apreço, muito carinho, e eu tenho certeza que ela está nos assistindo aí. Tia Araci, um beijo, um abraço. Apesar do distanciamento aí, a senhora está aqui, pode ter certeza. E também pelo saudoso, meu ex-professor de Educação Física, Silvio Scaranello, Silvão, Bigô. São pessoas aí que eu tenho muito apreço. E também não vou esquecer, viu, Silvana? Silvana Fernandes, outra professora de Educação Física. Foram essas 3 pessoas que conversaram com o Toninho. Na época o Toninho, gente, Antônio Pedroso, era um dos sócios, né, do Quarup. O Quarup pertencia a 3 pessoas, que era a dona Lígia Sauli, que hoje continua, o Antônio Pedroso, professor de português, e também a Denise Terezinha Ardengue Cabral. São pessoas do qual eu tenho um respeito muito grande, agradeço muito pela oportunidade que me foi dada. Fui no Quarup por várias vezes, conversar com o Toninho. Quem conhece o Toninho sabe como ele é. Não, volta aqui amanhã. Conversava com ele, sentava, ele falava de vários assuntos, mas nunca disse assim: olha, a vaga é sua. Fui 1, 2, 3, fui várias vezes, até que chegou num dia que ele falou assim: olha, hoje é sexta-feira, né? Eu falei: sim, Toninho, hoje é sexta-feira. Amanhã, um sábado, nós vamos sair daqui 4h30 da manhã, nós vamos no encontro pedagógico em São Paulo, e você está convidado. Eu falei: eu? Mas, professor, o senhor não definiu minha situação. Não, está definido, você vai, pronto, acabou. E na época eu era uma pessoa muito introvertida, né? Tinha uma sede do saber, do conhecimento. Eu queria estar evoluindo e fazia um pouco de tudo. Eu costumo brincar às vezes que eu sou um prostituto do bem, né? Desculpa o termo aí um pouco pejorativo. Eu nunca me furtei de fazer nada. Tudo que eu era convidado, eu ia com o maior prazer, de forma sempre proativa, entendendo que independente do que eu estava fazendo, que aquilo ia agregar valor lá na frente. E aprendi muito com isso. Então você aí que está se formando aí, entenda, a educação física é uma área muito ampla, do qual não adianta você falar: o meu nicho de trabalho é A, eu não vou fazer o B, o C, o D, o E. Não, gente. Dentro da educação física, você pode até definir um nicho de trabalho, mas que você tente fazer a maior quantidade de nichos e subnichos, porque isso vai te dar uma condição de conhecimento para que você possa não só ser respeitado profissionalmente e se tornar uma autoridade, uma referência, mas para que você possa entender que é importante você se manter estudando e aprendendo. Porque, gente, eu falei para o Egídio, eu vou parafrasear Freire aqui. Freire diz que nós somos seres inacabados. Eu acredito nisso. Nós aprendemos a cada dia. Se alguém se deparar de frente e falar para você: olha, eu sei tudo e você não sabe nada, mentira. Ninguém sabe tudo. Nós aprendemos todos os dias. Ao acordar nós aprendemos. Ao
dirigir um carro nós estamos aprendendo. Ao ser caridoso e conversar com uma pessoa que está debilitada na rua, você está aprendendo. Ao auxiliar e ajudar o próximo, você está aprendendo. Gente, a vida é um constante aprendizado. E, por favor, nunca diga nunca. Esteja sempre aberto ao aprendizado. E você aprende todos os dias, enquanto a vida há aprendizagem. E queira aprender. E no Quarup, ele me pediu para que eu realizasse alguns projetos. Porque o Toninho tinha isso na veia. O Toninho era uma pessoa que ele era do improviso. Ele não fazia nenhum projeto. Ele não era tanto organizado em relação a colocar no papel o que ele queria fazer. Mas as coisas aconteciam. E ele queria que acontecesse de uma forma muito satisfatória e que contemplasse a todos na escola. Funcionários, professores, pais e alunos. Por quê, gente? Porque eu estou no Quarup desde o ano 2000, há 21 anos. E no Quarup você aprende que lá nós somos família. Hoje nós temos mais de 100 pessoas trabalhando ali, que dependem dali, mais de 100 famílias. Mas no Quarup nós sabemos o nome das pessoas, nós ainda falamos bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos respeitados nas nossas autonomias. O aluno tem liberdade para se expressar. O professor tem autonomia das suas decisões, né, Gideão? Se eu estiver errado aqui, você pode me questionar. E nós temos um corpo docente do qual, gente, ele é muito legal, porque há uma diversidade, e isso que é legal dentro do ensino, né? Que você tenha pessoas que pensem diferentes, que podem ter atitudes diferentes, mas que elas tenham dentro de si o interesse em passar e mostrar caminhos, e mostrar para os nossos alunos que eles são capazes, independente das suas dificuldades ou das suas habilidades. Isso faz parte da educação. Nós começamos a fazer a Copa Quarup, que é um campeonato do qual é famosíssimo na escola. Nós locávamos a quadra do Clube Literário lá, no centro da cidade. E é uma coisa muito legal porque nós fazemos campeonato para os nossos alunos, mas também nós convidamos os ex-alunos a participarem e nós agregamos. Nós fazemos um macro evento, do qual a família é partícipe também. Então, é como uma feijoada. Nós colocamos vários ingredientes e o final, cara, o resultado é maravilhoso. O ano passado, infelizmente, né, Gideão? Nós passamos por esse problema todo aí do qual as pessoas tiveram que se manter isoladas por um motivo bastante salutar e importante. Nós não fizemos, as pessoas ficaram nas suas casas. Eu tenho certeza e confio no Papai do Céu aí, de que isso tudo vai passar e que nós vamos voltar a nos abraçarmos, a apertar as nossas mãos, olhar nos olhos, manter a relação de proximidade, porque nós estamos precisando disso. Nós somos latinos, e latinos gostam de proximidade, de falar o que pensa. Então o Quarup é isso, o Quarup é família, onde tem todos esses requisitos do qual eu citei e mencionei aqui para vocês. E eu convido a você que conheça o Quarup, que vá lá um dia tomar um café, conversar com as pessoas, entender o que é um pouco Quarup. Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas a vontade de nos superarmos, de aprendermos, de transmitir conhecimentos aos nossos alunos, eu acho que isso é uma coisa que nos torna seres diferenciados. Com certeza, né? O Quarup dá toda a liberdade, é por isso que eu fiquei aqui. Hoje eu só dou aula no Quarup, eu fiz questão de ficar, primeiro porque eu me apaixonei por Sertãozinho, segundo porque o Quarup dá essa condição, a gente faz da sua aula, você tem sua autonomia, se você errar, você assume os seus erros, né? Você tem que assumir os seus erros, tem que se preocupar, mas amanhã nós voltamos para aproveitar um pouco mais do professor, do mestre Capucho.